Se você tem entre 65 e 80 anos e ainda consegue fazer as seguintes 8 coisas, você não está apenas envelhecendo bem, está à frente da maioria das pessoas da sua idade e suas chances de chegar aos 100 anos são melhores do que você imagina. Envelhecer não se resume apenas à genética ou à sorte. Trata-se de hábitos diários, pequenas ações que têm um enorme impacto na sua saúde a longo prazo. Muitos acreditam que ficar mais velho significa perder força, flexibilidade e agilidade mental, mas isso não conta toda a história. Algumas pessoas permanecem ativas, mentalmente alertas e fisicamente capazes, muito além do que a maioria espera. Elas se movimentam com confiança, mantêm a independência e conservam habilidades que muitas outras pessoas têm dificuldade em executar. Geralmente, essas são as pessoas que vivem não apenas mais tempo, mas melhor. Neste vídeo, vamos abordar 8 habilidades-chave que fazem toda a diferença. Se você ainda consegue fazer essas coisas, está no caminho certo para uma vida mais longa e saudável. Algumas delas podem surpreender você, mas cada uma é um indicador poderoso de longevidade. Fique comigo até o final porque a última é algo que a maioria das pessoas ignora, mas que exerce um grande papel em quanto tempo e com que qualidade você vai viver. Mas antes de começarmos, se você ainda não se inscreveu, clique no botão de inscrever-se e ative as notificações para nunca perder um novo vídeo. E se achar este vídeo útil, deixe um comentário abaixo com o número 1 para eu saber que você está aqui. Agora, vamos começar. Sinal 1. Você consegue levantar-se de uma cadeira sem usar as mãos. Um dos sinais mais simples, mas poderosos, de longevidade é a sua capacidade de se levantar de uma cadeira usando apenas as pernas. Pode não parecer grande coisa, mas esse movimento é um forte indicador de força muscular, equilíbrio e coordenação, todos essenciais para manter a independência à medida que envelhecemos. Conforme ficamos mais velhos, perdemos massa muscular naturalmente. Porém, o quanto perdemos e a velocidade dessa perda depende de como usamos nosso corpo. Se você ainda consegue se levantar sem esforço, sem apoiar as mãos, isso significa que os músculos da parte inferior do corpo, a estabilidade do seu core, região central, e o seu equilíbrio ainda estão em ótima forma. Por que isso é importante? Pernas fracas significam maior risco de quedas, e quedas são uma das principais causas de lesões em adultos mais velhos. Quanto mais fortes forem as suas pernas, maiores são as chances de você se manter móvel e independente por muitos anos. Exemplo: Margaret, 74 anos. Margaret adorava jardinagem, mas começou a perceber que se levantar da cadeira estava ficando mais difícil. A princípio, ela atribuiu isso ao envelhecimento normal, mas, quando teve dificuldade para se levantar de um banquinho baixo enquanto cuidava das flores, percebeu que estava perdendo força nas pernas. Em vez de ignorar, ela passou a fazer exercícios simples para as pernas diariamente, como elevações das pernas sentada e agachamentos com o peso do próprio corpo. Em poucos meses, não só passou a levantar-se com facilidade, mas também sentiu-se mais forte e confiante em seus movimentos. Experimente este teste. Preste atenção na próxima vez que você for se levantar de uma cadeira. Você fez isso sem pensar 2 vezes? Ou sentiu que precisava de apoio extra? Se precisou usar as mãos, não se preocupe. A força pode ser reconstruída em qualquer idade. Tente exercícios simples como agachamentos na cadeira, chair squats. Sente e levante repetidamente sem usar as mãos. Elevações de calcanhar, heel raises. Levante os calcanhares do chão para fortalecer as panturrilhas. Extensões de perna, leg extensions. Estique as pernas enquanto estiver sentado para ativar os músculos das coxas. Fazer apenas alguns minutos desses exercícios todos os dias pode ajudar a recuperar sua força e equilíbrio. Pequenos esforços geram grandes resultados ao longo do tempo. Se você ainda consegue se levantar facilmente, isso é um sinal fantástico de que seu corpo está envelhecendo bem. E se não consegue, agora é a hora perfeita para começar a reconstruir sua força. Sinal 2. Você consegue caminhar em passo rápido sem ficar ofegante.
Um dos melhores indicadores de longevidade não é apenas o quanto você consegue caminhar, mas quão rápido você consegue fazê-lo. Estudos mostram que a velocidade da caminhada está diretamente ligada ao tempo de vida, e as pessoas que mantêm um passo acelerado tendem a viver mais e permanecer mais saudáveis do que aquelas que caminham mais devagar. Por quê? Porque a velocidade de caminhada reflete sua saúde cardiovascular, função pulmonar, resistência muscular e vitalidade geral. Se você consegue andar em um ritmo constante e confiante sem ficar sem fôlego, isso é sinal de que seu corpo está funcionando de forma eficiente. Por que isso é importante? Um bom ritmo de caminhada indica que seu coração está bombeando sangue de forma eficiente. Seus pulmões estão fornecendo oxigênio de maneira adequada. Seus músculos têm resistência suficiente para mantê-lo em movimento. Se você notar que está diminuindo a velocidade ou precisando parar para recuperar o fôlego com mais frequência, isso pode ser um sinal precoce de que seu sistema cardiovascular está enfraquecendo. A boa notícia? É possível melhorar. Exemplo: Robert, 76 anos. Robert costumava caminhar todas as manhãs, mas com o tempo, notou que estava demorando mais para percorrer a mesma distância. A princípio, pensou que fosse apenas parte do processo de envelhecimento, mas quando precisou parar ao subir uma pequena ladeira, percebeu que algo havia mudado. Determinado a recuperar seu fôlego, ele começou a se cronometrar em pequenos percursos, aumentando gradualmente o ritmo a cada semana. Depois de alguns meses, sentia-se anos mais jovem, mais disposto e mais forte. Experimente este teste. Caminhe 3 metros, cerca de 10 pés, no seu ritmo normal. Depois acelere como se estivesse tentando pegar um elevador antes que ele feche as portas. Se você consegue fazer isso com conforto, é um ótimo sinal de que seu corpo está funcionando bem. Se fica ofegante ou instável, pode ser hora de trabalhar a resistência. Como melhorar a velocidade de caminhada? Mesmo pequenas mudanças podem melhorar sua saúde cardiovascular e acrescentar anos à sua vida. Tente andar um pouco mais rápido todos os dias. Foque em manter uma boa postura e respirar profundamente. Use pequenos intervalos de aceleração durante suas caminhadas. Caminhar não é apenas uma forma de ir de um lugar a outro, é um reflexo da sua saúde geral e da sua longevidade. Se você ainda caminha com confiança, isso é um sinal incrível de que seu corpo está envelhecendo bem. Sinal 3. Você consegue ficar em pé em uma perna, só por pelo menos 10 segundos. Equilíbrio é algo em que a maioria das pessoas não pensa, até começar a perdê-lo. Mas a capacidade de ficar em pé em uma perna só por pelo menos 10 segundos é um indicador poderoso de como seu corpo está envelhecendo. Na verdade, estudos mostram que o equilíbrio fraco está ligado a um risco maior de quedas, lesões e até de uma vida mais curta. Se você ainda consegue manter o equilíbrio facilmente, está à frente de muitas pessoas da sua idade. Por que isso é importante? Ter bom equilíbrio não se resume apenas a evitar quedas. É um sinal de que seu sistema nervoso, músculos e reflexos estão trabalhando juntos de forma eficiente. Quando você fica em uma perna só, seu corpo depende de seu ouvido interno, que controla o equilíbrio, sua coordenação muscular, principalmente nas pernas e no core, a capacidade do seu cérebro de processar o movimento. Se algum desses sistemas começar a enfraquecer, o equilíbrio será uma das primeiras coisas a piorar. Exemplo: Evelyn, 73 anos. Evelyn nunca se preocupou com equilíbrio, até o dia em que, ao calçar os sapatos, percebeu que precisava se apoiar na parede para não cair. Foi algo aparentemente pequeno, mas a fez pensar: será que perdi meu equilíbrio? Ela decidiu testar-se, ficando em uma perna só por 10 segundos. Balançou bastante e precisou colocar o pé no chão após apenas 3 segundos. Aquilo foi um sinal de alerta. Determinada a recuperar a estabilidade, Evelyn começou a praticar exercícios simples de equilíbrio diariamente. Em poucos meses, sentia-se mais forte, firme e confiante em seus movimentos. Experimente este teste. Fique perto de uma superfície estável para se apoiar caso necessário. Levante um pé do chão e tente manter o equilíbrio por pelo menos 10 segundos. Se conseguir sem balançar, é um ótimo sinal.
Se tiver dificuldade, não se preocupe. É possível melhorar o equilíbrio com prática. Como melhorar o equilíbrio? Caminhe em linha reta, apoiando o calcanhar na ponta do outro pé, heel-to-toe walk. Faça paradas em pé em uma perna só por alguns segundos todos os dias. Fortaleça os músculos do core e das pernas com exercícios simples. Manter um bom equilíbrio não é apenas uma questão de evitar quedas. É um fator crucial para preservar sua independência e mobilidade por muitos anos. Da próxima vez que estiver escovando os dentes ou esperando numa fila, tente ficar em pé em uma perna só por alguns segundos. Se você conseguir sem esforço, isso mostra que seu corpo está envelhecendo muito bem. Sinal 4. Você consegue sentar-se no chão e levantar-se, sem ajuda. Um dos sinais mais subestimados, mais essenciais, de longevidade é a sua capacidade de se abaixar até o chão e voltar a se levantar sem ajuda. Esse movimento requer força, flexibilidade, coordenação e equilíbrio, todos aspectos fundamentais para manter a independência à medida que envelhecemos. Muitos adultos mais velhos começam a evitar sentar-se no chão porque temem não conseguir se levantar novamente. Mas quanto menos praticamos certos movimentos, mais difíceis eles se tornam ao longo do tempo. Por que isso é importante? A capacidade de levantar-se do chão reflete a força das pernas, necessária para impulsionar o corpo para cima, a estabilidade do core, que ajuda a manter o controle, a flexibilidade das articulações, que permite movimentos suaves. Se você tem dificuldade com isso, é importante trabalhar para melhorar, pois as pessoas que perdem essa habilidade tendem a ficar menos ativas, mais dependentes de outras pessoas e mais propensas a quedas. Exemplo: Henry, 77 anos. Henry nunca tinha pensado nisso, até o dia em que deixou o celular cair no chão. Ao se abaixar para pegá-lo, hesitou antes de se ajoelhar, percebendo que não tinha certeza se conseguiria se levantar sozinho. Aquele momento fez com que ele percebesse que vinha evitando movimentos que exigissem ficar muito próximo ao chão. Determinado a recuperar sua mobilidade, Henry começou a praticar movimentos lentos e controlados, como agachamentos, ajoelhar-se com cuidado e levantar-se sem se apoiar nos móveis. Depois de algumas semanas, sentiu-se mais forte e no controle dos movimentos. Experimente este teste. Encontre um local seguro, com superfície macia, como um tapete ou colchonete. Abaixe-se lentamente até o chão. Tente se levantar sem usar as mãos ou se apoiar em algum objeto. Se conseguir fazer isso com facilidade, é um ótimo sinal de saúde física geral. Se tiver dificuldade, não se preocupe. Essa habilidade pode ser recuperada com prática, como melhorar mobilidade e força. Pratique agachamentos suaves para fortalecer as pernas. Faça elevações de pernas sentado para melhorar a flexibilidade. Experimente flexões de braço modificadas, apoiado na parede ou em um balcão, para fortalecer a parte superior do corpo. A habilidade de se abaixar até o chão e levantar-se novamente é um dos melhores indicadores de longevidade. Se você ainda consegue fazer isso, está à frente da maioria das pessoas da sua idade. Se não consegue, comece a praticar hoje mesmo. Seu eu do futuro vai agradecer. Sinal 5. Você consegue carregar uma sacola de compras cheia, sem dificuldade. Força não é apenas sobre levantar pesos na academia, é sobre lidar com as tarefas do dia a dia com facilidade. Se você ainda consegue carregar uma sacola de compras cheia sem dificuldade, está em melhor forma do que muitas pessoas da sua idade. A habilidade de erguer e carregar objetos confortavelmente é um forte indicador de força muscular, resistência e condicionamento físico funcional, todos essenciais para uma vida longa e independente. Por que isso é importante? Carregar uma sacola de compras pode parecer simples, mas exige força de pegada para segurar a sacola, força na parte superior do corpo e no core para sustentar o peso, resistência para caminhar enquanto carrega o peso. Estudos mostram que a força de pegada é um dos mais precisos preditores de longevidade. Pessoas com pegada mais forte tendem a viver mais e com mais saúde, enquanto quem tem dificuldade com tarefas básicas de levantamento
tende a enfrentar mais problemas de mobilidade no futuro. Exemplo: Dorothy, 75 anos. Dorothy nunca se preocupou muito em levantar coisas, até o dia em que teve dificuldade para carregar as sacolas de compras para dentro de casa. A princípio, achou que as sacolas estavam mais pesadas que o normal, mas percebeu que seus braços e mãos estavam mais fracos do que antes. Em vez de ignorar, decidiu fortalecer a pegada e a parte superior do corpo com exercícios simples diários. Em poucos meses, percebeu uma melhora enorme. Não apenas voltou a carregar as sacolas com facilidade, mas também se sentiu mais disposta e capaz em outras atividades do dia a dia. Experimente este teste. Lembre-se da última vez que você carregou compras, uma mala ou até mesmo uma cesta de roupa cheia. Você levantou e carregou sem nem pensar? Ou sentiu que precisava parar ou mudar a posição para não forçar? Se você fez isso facilmente, é um ótimo sinal de que seu corpo está envelhecendo bem. Se teve dificuldade, não se preocupe. A força pode ser reconstruída com exercícios simples. Como melhorar a força e a pegada? Aperte uma bola de borracha ou use hand grips para melhorar a força das mãos. Faça exercícios leves com halteres ou objetos domésticos para fortalecer os braços. Experimente flexões de braço apoiadas na parede ou balcão para melhorar a resistência da parte superior do corpo. Quanto mais fortes forem seus músculos, mais independente e capaz você permanecerá à medida que envelhece. Então, na próxima vez que pegar uma sacola de compras, preste atenção em como se sente. Se você consegue carregar com confiança, isso é um ótimo sinal de que seu corpo está funcionando bem. Sinal 6. Você consegue subir. Um lance de escada sem parar. Subir escadas pode parecer um desafio simples, mas revela muito sobre sua saúde cardíaca, resistência e força da parte inferior do corpo. Se você ainda consegue subir um lance de escada sem precisar parar para recuperar o fôlego, está à frente de muitas pessoas da sua idade. Por que isso é importante? Subir escadas exige que diversos sistemas do seu corpo trabalhem de forma eficiente. Força nas pernas. Os músculos precisam ser fortes o bastante para impulsioná-lo para cima. Função do coração e dos pulmões. Seu sistema cardiovascular precisa acompanhar a demanda de oxigênio. Equilíbrio e coordenação. Você precisa de estabilidade para subir com confiança, sem hesitação. Se subir escadas parece mais difícil do que costumava ser, pode ser um sinal precoce de que sua resistência está diminuindo. Exemplo: George, 74 anos. George nunca pensou muito em escadas, até que começou a evitá-las. Em vez de subir como antes, passou a escolher elevadores com mais frequência. Certo dia, ao visitar a casa de um amigo, precisou subir poucos degraus e ficou completamente sem fôlego ao chegar ao topo. Aquilo foi um alerta. Em vez de deixar sua resistência cair ainda mais, decidiu se desafiar diariamente. Passou a usar mais as escadas, a caminhar em ritmo acelerado e a fazer exercícios para fortalecer as pernas. Em poucas semanas, subir escadas deixou de ser um desafio e ele se sentiu anos mais jovem. Experimente este teste. Encontre uma escada com pelo menos 10 degraus. Suba em um ritmo constante e preste atenção em como se sente ao chegar lá em cima. Se você consegue subir sem parar ou ficar ofegante, isso é um excelente sinal. Se tiver dificuldade, não se preocupe. Você pode melhorar. Como melhorar a resistência e a força das pernas? Use as escadas com mais frequência, mesmo que sejam poucos degraus de cada vez. Caminhe em ritmo acelerado por pequenas distâncias para desenvolver resistência. Faça elevações de pernas sentado e agachamentos para fortalecer a parte inferior do corpo. Manter a capacidade de subir escadas com confiança não se resume apenas à força. É um reflexo direto da saúde do seu coração e de sua longevidade geral. Se você ainda faz isso com facilidade, significa que seu corpo está envelhecendo bem e que você está no caminho certo para uma vida longa e saudável. Sinal 7. Você consegue lembrar claramente de conversas e eventos recentes. A saúde física é apenas parte da equação quando falamos de longevidade. A saúde do seu cérebro é igualmente importante. Se você consegue relembrar conversas recentes, lembrar nomes e manter a mente afiada, tenha em mãos
um dos indicadores mais fortes de uma vida longa e plena. Por que isso é importante? Uma boa memória é sinal de um funcionamento cerebral saudável, que depende de boa circulação sanguínea para levar oxigênio e nutrientes, conexões neurais saudáveis que permitem processar e armazenar informações, estímulo mental regular para manter suas habilidades cognitivas fortes. Embora alguns lapsos de memória sejam normais, esquecer coisas com frequência pode ser um sinal precoce de declínio cognitivo. Exemplo: Paul, 78 anos. Paul sempre se orgulhou de ter a mente afiada. Enquanto alguns amigos tinham dificuldade para lembrar detalhes, ele conseguia relembrar conversas de semanas atrás e ainda se divertia com jogos de estratégia, como xadrez. Qual era o segredo dele? Ele nunca parou de desafiar o próprio cérebro. Lia livros todos os dias, aprendia coisas novas e mantinha uma vida social ativa. Tudo isso ajudou a manter sua mente alerta e resistente. Experimente este teste. Reflita sobre sua rotina diária. Você consegue lembrar o que comeu no jantar de 2 dias atrás? Consegue relembrar uma conversa recente em detalhes? Consegue se concentrar em tarefas sem se distrair facilmente? Se a resposta for sim, isso é um ótimo sinal de que sua saúde cognitiva está bem. Se tiver dificuldade, não se preocupe. Seu cérebro pode ser treinado, assim como um músculo. Como manter a mente afiada? Leia todos os dias, livros, jornais ou qualquer novo aprendizado. Participe de atividades sociais. Conversar com amigos estimula o cérebro. Jogue jogos de memória, palavras cruzadas, xadrez ou até aprender um novo idioma. Funcionar bem mentalmente não é apenas uma questão de inteligência. É fundamental para manter sua independência e qualidade de vida. Se você ainda está mentalmente afiado, é um forte sinal de que está envelhecendo bem e tem muitos anos vibrantes pela frente. Sinal 8. Você acorda, sentindo-se descansado e pronto para o dia. Um dos indicadores mais ignorados, porém poderosos, de longevidade é a qualidade do seu sono. Se você ainda acorda sentindo-se renovado e pronto para enfrentar o dia, você tem uma grande vantagem em relação a muitas pessoas da sua idade. Por que isso é importante? Dormir bem não é apenas sobre sentir-se descansado. Afeta todas as áreas da sua saúde, incluindo função cerebral. O sono ajuda a reparar e fortalecer as conexões neurais. Saúde do coração. Dormir mal aumenta o risco de doenças cardíacas e pressão alta. Sistema imunológico. O sono profundo ajuda seu corpo a combater infecções e inflamações. Muitos adultos mais velhos acreditam que dormir mal faz parte do envelhecimento, mas não é verdade. Se você ainda consegue ter uma boa noite de sono, isso mostra que seu corpo está funcionando bem. Exemplo: Roger, 75 anos. Roger costumava dormir profundamente, mas com o tempo começou a acordar se sentindo grogue e a precisar de cochilos durante o dia. A princípio achou que fosse normal, mas depois de fazer alguns pequenos ajustes como manter um horário de dormir consistente, reduzir o uso de telas antes de dormir, criar uma rotina relaxante na hora de deitar, ele notou uma grande diferença. Passou a acordar renovado, sentindo-se mais alerta e com mais energia ao longo do dia. Experimente este teste. Você acorda naturalmente sem precisar de alarme? Consegue adormecer em 20, 30 minutos depois de se deitar? Sente-se alerta e focado pela manhã? Se a resposta for sim, isso é um sinal fantástico. Se você tem problemas para dormir, não ignore. É algo que pode melhorar. Como melhorar a qualidade do sono? Mantenha uma rotina. Vá para a cama e acorde no mesmo horário todos os dias. Evite cafeína à tarde. Garanta que o ambiente do quarto seja fresco, escuro e silencioso. Um corpo bem descansado é um corpo forte. Quando você dorme bem, acorda pronto para se movimentar, pensar com clareza e enfrentar o dia com confiança. E se você é uma dessas pessoas que ainda dorme bem, é um poderoso sinal de que seu corpo está envelhecendo de forma saudável e de que você tem ótimas chances de viver uma vida longa e com qualidade. Considerações finais. Enquanto finalizamos este vídeo, pare um momento para refletir. Quantos desses 8 sinais você reconhece em si mesmo?
Se você se identificou com vários deles, reconhecendo essas habilidades em você, significa que está indo melhor do que imagina. Envelhecer não precisa significar declínio. Seu corpo e mente podem permanecer fortes e afiados por décadas. Esses 8 sinais provam que você não está apenas envelhecendo, está prosperando. Mas mesmo que você tenha percebido pontos a melhorar, nunca é tarde para fazer uma mudança. Força pode ser reconstruída. Memória pode ser aprimorada. Resistência pode ser recuperada. Pequenos esforços trazem grandes resultados, e seu corpo é capaz de se adaptar em qualquer idade. Agora me conte, quantos desses sinais você reconhece em si mesmo? Deixe um comentário abaixo com algo que você aprendeu hoje e como pretende aplicar isso em sua vida. Sua opinião é importante. Ler seus comentários nos motiva e nos encoraja a criar conteúdos cada vez mais valiosos para você. Se você gostou deste vídeo, curta, inscreva-se e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo conteúdos inspiradores e informativos. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.